Boa tarde, minhas irmãs e aos irmãos lá de Moçambique, quaisquer pessoas que estão acompanhando esse estudo bíblico pelo vídeo, nós damos as boas-vindas. E vamos orar. Senhor, nós te agradecemos uma vez mais pela oportunidade que a gente tem de estar estudando a sua palavra, para a oportunidade que a gente tem de estar juntos, de nós estarmos juntos, e por tudo que o Senhor tem nos abençoado, Senhor, com esse estudo. Abençoa também o irmão João, a irmã Maria, as pessoas que não puderam estar aqui hoje, mas nós te pedimos, Senhor, de novo, pela saúde da irmã Maria e pela disposição do irmão João com o tratamento que ele está fazendo. E assim nós oramos agradecidos, pedindo que o Senhor abra a mente nossa, coração, e que o Senhor me ajude a transmitir esse estudo de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Naquele quadro que nós temos, aquele quadro que a gente começou vendo, fala da nossa caminhada, né? Antes de chegar a Jesus Cristo, com aquele saco pesado nas costas. Depois, quando a gente chega em Jesus Cristo, ali está a cruz, que é a ponte para nós chegarmos ao início da nossa jornada com Cristo. Então, eu estou localizando isso aqui no mapa, nesse mapinha, nesse gráfico, para que a gente saiba onde é que a gente está. E na última vez que nós nos encontramos, nós completamos o assunto da justificação pela fé. Foi o vídeo anterior. Nesse vídeo de hoje, a gente estuda o começo da nossa caminhada com Jesus Cristo, que, como a gente vê no quadrinho, tem os nossos altos e baixos, mas a gente vai sempre em direção ao alto, até o dia que nós encontrarmos com o Senhor. Então, nessa etapa aqui, depois da justificação que é feita pela fé, vem a nossa nova vida em Cristo, que trata na carta aos Romanos, capítulo número 5. Isso é tratado na carta aos Romanos, capítulo número 5. E hoje nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 5 da carta aos Romanos. Então vamos fazer o seguinte. Esse capítulo 5, nessa etapa que nós vamos ler, o subtítulo desse capítulo 5 é a justificação pela fé e a paz com Deus. Está falando da paz com Deus como um resultado da nossa justificação. O que é a nossa justificação? Só para recapitular. Nós precisávamos de nos reconciliar, como precisamos de nos reconciliar com Deus. Não tem outra maneira para a gente se reconciliar com Deus a não ser por meio de Jesus Cristo e por meio da fé. Então, uma vez justificados por Jesus Cristo perante o Pai, mediante o sacrifício que Ele fez para nos justificar, para derramar o seu sangue e para pagar pelos nossos pecados, então começa ali a nossa caminhada com Cristo e o primeiro resultado da nossa justificação, o primeiro resultado da nossa reconciliação com Deus é a paz, termos paz com Deus. E eu não creio que seja difícil a gente reconhecer isso na nossa experiência, na nossa vida com Cristo. Eu não creio que seja difícil da gente reconhecer isso pelo seguinte: uma pessoa que não está em Cristo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo na sua vida, nunca vai ter a paz que é possível quando a gente tem um relacionamento com Deus. Quando a gente está afastado de Deus, quando a gente ainda não chegou a Cristo, geralmente a nossa vida não é uma vida de paz. É uma vida de preocupações, é uma vida de dificuldades. Não quer dizer que a gente não tem mais dificuldades na nossa vida. Só que a dificuldade na vida das pessoas, quando ela é enfrentada sem contar com a ajuda de Deus, é óbvio que a dificuldade é muito maior.
Mas quando a gente conta com o Espírito Santo, né, nos ajudando e nos guiando e trabalhando na nossa vida, aí a coisa muda de figura. Por isso é que aqui, pelo subtítulo dessa parte do capítulo 5 que nós vamos começar, né, por isso é que ela fala da paz com Deus mediante a justificação nossa pela fé. Então, o primeiro resultado dessa justificação, o primeiro resultado desta reconciliação, são as bênçãos que a gente recebe do Senhor, né? E que está escrito muito claro, voltar lá no capítulo 4, versículos 7 e 8, porque ali está muito claro qual é a característica ou qual é a bênção que a gente recebe depois que a gente está reconciliado com Deus. No capítulo 4, versículos 7 e 8, diz o seguinte: bem-aventurados aqueles cujas maldades ou cujos pecados são perdoados, né? Cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aqui é uma coisa interessante. Bem-aventurados quer dizer abençoados. São aqueles cujas maldades são perdoadas, ou seja, quando os nossos pecados são perdoados, e cujos nossos pecados são cobertos. O que ele quis dizer com isso? O que o apóstolo Paulo quis explicar com isso? O que a gente pode entender por pecados cobertos? Apagados. Eles foram apagados. Apagados. É uma boa definição da palavra cobertos aí. E tem uma outra, esse cobertos também nos leva a uma outra conclusão dessa bênção, né? Pelo seguinte: quando a gente é perdoado, a gente é lavado com o quê? Com o sangue de Jesus. Ser lavado com o sangue de Jesus também é um sinal dessa cobertura que a gente recebe da parte de Cristo, né? Toda vez quando a gente clama por uma situação qualquer que a gente esteja enfrentando e que a gente diz assim: Senhor, eu não aceito isso porque eu sou coberto com o sangue de Jesus, eu sou lavado com o sangue de Jesus, significa que a gente não aceita aquelas coisas de tentações e as coisas que vêm do inimigo. Por quê? Porque a gente já é coberto, a gente já é lavado pelo sangue de Jesus e o nosso pecado já foi coberto. O nosso pecado já foi coberto porque a gente já recebeu, nessa reconciliação, a gente já recebeu o perdão dos nossos pecados. Por isso é que ele derramou o sangue dele. Ele derramou o sangue dele naquela cruz para pagar pelos nossos pecados. Entendeu? Aí, quando vai lá para o 8, que é a outra bem-aventurança, ou seja, outra bênção, no 8 ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Essa palavra imputa é um pouquinho difícil de entender, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. É o seguinte: é aquele a quem o Senhor não vê mais pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós estamos em Jesus Cristo, não há mais condenação. Por que a gente não é mais condenado? Porque ele já pagou pelos nossos pecados. Por isso é que diz que os nossos pecados são cobertos, foram cobertos e lavados pelo sangue de Jesus. Nós não temos mais o que nos preocupar com a nossa salvação. A nossa salvação está garantida. Agora, a nossa jornada, que é o processo de santificação com aqueles altos e baixos, é óbvio que a gente ainda vai ter algum pecado que a gente vai continuar praticando. Mas a gente não quer continuar praticando aqueles mesmos pecados a vida inteira. Então, o processo da santificação, a gente depende do Espírito Santo para nos ajudar a entender o que ainda está errado, o que a gente ainda precisa de corrigir, né, na nossa vida, para a gente poder viver aquela paz que está prometida ali, aquela bem-aventurança. Bem-aventurado é a pessoa que é abençoada, né? Tem pessoas, muitas pessoas aí no mundo, né, de um modo geral, as pessoas, as criaturas, elas são abençoadas. Por exemplo, o sol, está bonito hoje, né? O sol é uma bênção que nasce para todo mundo, né? A chuva é uma outra bênção que nasce para todo mundo.
né? As coisas que são da natureza são bênçãos para todo mundo. Mas uma coisa são as bênçãos que acontecem e que são entregues a todas as pessoas, porque elas precisam de viver, precisam de se alimentar, precisam da luz do sol, etc. Agora, outra coisa é a bênção da salvação. A pessoa, hoje eu estava lendo um material que eu vou preparar para o nosso próximo estudo, que é a continuação disso. Lá é muito claro, você vê como é que são as coisas, como é que Deus é maravilhoso. Eu, sem querer, não sabia o que tinha no conteúdo, eu recebo muito material dessas organizações cristãs que produzem estudos bíblicos, etc. Hoje eu abri um e-mail lá e fui direto, o negócio que estava lá, fui direto no assunto que eu estava precisando, que não dá para a gente tratar específico daquilo hoje, porque senão vai estender muito, mas é exatamente o que eu preciso para a próxima conversa, para o nosso próximo estudo. E lá ele fala muito claramente disso. Ele fala, as pessoas de um modo geral, tem pessoas aí que não têm Cristo, mas que são pessoas boas, pessoas que praticam boas ações, não tem? Você não vê gente aí que não crê em Jesus Cristo e que, no entanto, pratica coisas boas? Mas o problema da nossa salvação não é praticar coisas boas. Praticar coisas boas não leva ninguém para o céu. O que eu preguei na semana passada? Né? O Senhor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho para chegar a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Né? Então, o único que é capaz de levar a gente para a condição de uma pessoa já reconciliada com Deus e salva é o Senhor Jesus Cristo. Não são as boas obras. As boas obras que a gente pratica, depois que a gente chega a Cristo, são para dar o testemunho da nossa fé. Uma pessoa que tem fé em Jesus Cristo não é suposto de fazer coisas ruins. Uma pessoa que é crente, uma pessoa que já aceitou Jesus, é suposta de praticar boas ações. Mas as boas ações são o resultado, né, da nossa fé. É o resultado daquilo que a gente crê. É a nossa fé colocada em ação. Mas a pessoa que não tem Cristo, ainda assim ela faz coisas boas, pratica boas ações, mas não leva essa pessoa ao céu. É bom a gente esclarecer isso, porque esse material que eu vou explorar na semana que vem, ele diz isso, diz exatamente isso. O assunto não é ser bonzinho, o assunto não é praticar coisas boas, o assunto é a gente crer ou não crer em Jesus Cristo para chegar naquele ponto ali do mapinha, onde é a ponte que a gente atravessou, que é a cruz de Cristo, para começar a nossa jornada de santificação. Então, eu gostei desse termo aqui que ele fala, quando diz, caracteriza uma pessoa como bem-aventurada, é porque a pessoa abençoada e bem-aventurada no sentido de viver em Cristo, é a pessoa cujos pecados são cobertos. É uma pessoa que não vai levar mais aquele saco de pesado nas costas, porque já sabe, né, que em Cristo, ainda que a gente erre, ainda que a gente pratique algum pecado, a gente se arrepende, o Espírito Santo toca o nosso coração, eu fiz uma coisa errada, então eu vou pedir perdão pelo que eu fiz e limpa, não vai ficar a vida inteira carregando a culpa nas costas. E o 8 então, ele é mais claro ainda quando ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, ou seja, aquele homem é quem? É o que está salvo, é o que vive em Cristo. Muito bem. Aí agora, vamos começar propriamente o capítulo 5, e eu queria que alguém, por favor, lesse, vamos dizer assim, que alguém lesse do 1 ao 5, vamos ver devagarinho de 1 ao 5, quem é que pode ler do 1 ao 5 do capítulo 5? Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus
foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muito bem. Então, agora eu vou, etapa por etapa. Essa versão aqui, essa João Ferreira de Almeida é um pouquinho diferente, mas trata do mesmo assunto. Então, aqui ele diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso a gente já falou. Por meio de quem? Por meio do Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Muito bem. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Ele está tratando da graça da salvação. Ele não está tratando da graça comum. Ele está tratando da graça salvífica, que é uma palavra também difícil. Então, que temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então estamos firmes por quê? Porque a gente tem tudo que precisa? Estamos firmes porque a gente é feliz dentro do conceito de feliz do mundo? Não, nós temos o que nós temos. Tem outras coisas que a gente não tem, mas que a gente vai alcançar, né? Que são as coisas que a gente precisa e não as coisas que a gente quer. Às vezes o que a gente quer é muito mais do que a gente, na verdade, precisa. Mas ele diz que estamos firmes, porque aí a gente já não tem mais dúvida do nosso destino, não tem mais dúvida de para onde a gente vai. É aquela questão que um menino estava com dúvida, quando é que a pessoa vai para o céu ou quando é que a pessoa vai para o inferno. E eu vou até aproveitar essa oportunidade aqui para esclarecer o nosso menino, que o Senhor deu a ele inteligência, porque senão, se ele não tivesse tocado pelo Espírito de Deus, ele não ia nem se dar conta disso. Então, João, é o seguinte, vai para o céu aquele que crê em Jesus Cristo, crê, não é ter dúvida não, será que Jesus vai me dar isso? Será que Jesus vai me dar aquilo? Isso é dúvida. Mas aquele que tem a certeza de que tudo que Jesus prometeu, que ele vai dar. Então a gente vai ter as coisas que Jesus tem de boas para nós. Jesus não tem coisa ruim para nós, né? É diferente do homem que você pode passar ali na rua, ele prometer para você assim, ele prometer para você alguma coisa, né? E aí ele promete, mas ele não dá. Enquanto que as coisas que Jesus promete, ele dá. Então, nós estamos no capítulo 5, nós estamos começando o estudo do capítulo 5 de Romanos, falando do resultado da nossa justificação pela fé. Entendeu? O resultado da nossa justificação pela fé, rapidamente revendo, que a primeira coisa é a nossa paz com Deus. Muito bem. Então, voltando à explicação para ele. Os que vão para o céu são aqueles que acreditam em Jesus Cristo e que as coisas que Jesus Cristo prometeu, elas vão acontecer porque ele não falha. Tudo que ele promete para você, ele vai cumprir. É diferente do homem que promete uma porção de coisas e não cumpre. Agora, quem é que vai para o inferno, para falar o português claro? É aquele que não quer saber de Deus, é aquele que não quer saber de Jesus Cristo, é aquele que acha que é o tal, eu sou o tal, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu acho que é bom fazer. Essa pessoa que não quer saber de Cristo, ele não vai para o céu. Está entendendo? Porque a pessoa que não crê em Jesus Cristo está fora do que Deus quer da gente. Deus quer da gente que a gente seja obediente. E Jesus Cristo diz tudo que a gente precisa de fazer. Ele não deixa nada de fora. Então, respondendo àquela pergunta que você tinha, é isso. Os que vão para o inferno são aqueles que não querem saber de Jesus Cristo, que desobedecem o que Jesus Cristo manda fazer, em termos assim, claros, só para o nível de uma criança, como você né? Só para você entender, é isso. É simples dessa maneira. Quem gosta de Deus, quem crê em Jesus Cristo, quem obedece o que Jesus Cristo manda fazer, esse vai para o céu. Agora, aquele que não quer saber, que ele é rebelde, esse daí, mas ele ainda assim vai ter chance, porque pode ser que um dia, ouvindo isso que a gente está fazendo aqui, que é a explicação das coisas de Deus, pode ser que ele se arrependa e diga: Senhor, me perdoa, eu estava errado, eu não sabia, mas agora que eu tomei conhecimento, eu quero ir para o céu, eu quero
aceitar a Ti, Jesus Cristo. É sempre dessa maneira no nível de uma criança. Depois, se você ainda tiver dúvida, a gente continua falando desse assunto. Mas eu queria esclarecer aquela pergunta que estava pendente. Muito bem. Então, ele diz aqui no versículo 3 o seguinte. No versículo 2 ele disse que por meio da fé, da justificação, que Deus nos justificou, Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Nós também temos a entrada pela fé na graça salvadora, em todas aquelas coisas que são prometidas pelo Senhor. Aí no 3 diz assim, e não somente isso, olha o que ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabe o que quer dizer tribulação? Pois é, por isso é que eu vou explicar. Tribulação são os problemas que aparecem. Toda vez que a gente estiver enfrentando problema, qualquer coisa ruim que a gente estiver enfrentando, isso se chama tribulação. Então ele diz o seguinte, não somente aquela graça, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Temperança ou paciência. A pessoa, mais uma vez para o nível de criança, a pessoa que enfrenta problemas e não quer a ajuda de Jesus Cristo, ou a criança que não tem esse contato com Jesus Cristo, o que acontece? Vem um problema, primeira coisa que o ser humano, não só a criança, mas o adulto e até os velhos, né? Primeira coisa que a gente reage que não é de Deus é o quê? A falta de paciência. Falta de paciência. Quando você sai dando chute no balde, quando a gente se irrita, né? E quando a gente falta paciência, isso não é uma coisa boa. Mas a gente pode ter essa paciência se na hora que essas tribulações acontecerem, a gente pedir, Senhor, me perdoa. Me dá paciência, eu sou uma pessoa que não tenho muita paciência, então me ajuda, Senhor. Então eu estou falando de uma coisa que acontece até comigo. Eu sou uma pessoa que eu tenho que estar sempre pedindo a Deus que me dê paciência, porque depender do meu nível de paciência, eu sou uma pessoa que, hoje em dia, eu já fui uma pessoa muito paciente, já fui uma pessoa muito calma, tranquila, uma pessoa que não reagia a nada, mas hoje em dia eu preciso que Deus me aumente a minha paciência, né? Então, só quando a gente tem problema é que vem o quê? A tribulação, ou o problema que produz a paciência. O que diz o 4 então? E a paciência produz o quê? Aqui nessa tradução diz, a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. Como é que a gente pode entender isso aí? Da experiência. Se eu não tiver problema e se eu não pedir a Deus que me dê paciência, eu vou experimentar alguma coisa melhor do que a minha impaciência? Eu vou experimentar uma condição melhor, eu vou enfrentar melhor as coisas, né? O que diz a experiência. Aí eu já não vou me irritar tanto, mas eu vou ter mais paciência e, portanto, eu vou experimentar alguma coisa que Deus está oferecendo aqui. Ele está oferecendo para a gente o quê? Paciência. Ele está oferecendo para a gente mais o quê? A esperança, olha aqui. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Quando a gente passa por aqueles problemas e a gente pede a ajuda do Senhor e o Espírito Santo nos ajuda, o que acontece? A gente ganha esperança. Não é bem como eu pensava, eu posso melhorar o meu temperamento, eu posso ser menos impaciente, eu posso ser menos irritativo, né? Se eu estiver contando ou estiver aceitando aquilo que Deus quer fazer por mim. Então aí cria uma esperança que a pessoa que não tem a Jesus Cristo não tem esperança de nada, porque ele não tem poder de se controlar. A falta de controle é o quê? A falta de controle é uma reação da nossa carne, né? A falta de controle é a falta de controle, a palavra que eu estou querendo usar é essa mesmo. Falta de controle, ela é algo que vem do nosso ímpeto, da nossa natureza
humana. Então nós precisamos, para melhorar a nossa condição, a gente precisa de sair do terreno do nosso ímpeto, dos impulsos da nossa natureza pecaminosa, para a gente poder caminhar pelo Espírito. O que é caminhar pelo Espírito de Deus? É simples dessa maneira. É toda vez que a gente tiver um problema, falar com Ele. Senhor, o Senhor me prometeu que o Senhor pode me dar paciência. O Senhor me prometeu que o Senhor pode me dar isso, tudo que a gente vai ler aqui hoje. Então aí a gente recorre a Ele, e Ele não está surdo, não. Ele ouve, e ao ouvir, o Espírito Santo nos ajuda a vencer aquele problema que a gente tem, né? Muito bem. Aí depois, quando chega no 5, aí o 5 aí vai mais fundo, ó. 5 diz assim: e a esperança não traz o quê? Confusão. A esperança não traz confusão. Se a gente está com esperança e a gente crê que Jesus Cristo nos ajuda a vencer esses problemas, aí o que acontece? Não há confusão. Confusão, né? Confusão, discussão, atrito, conflitos, todas essas coisas não são coisas que vêm da parte de Deus. Isso causa confusão, isso traz rompimento entre as famílias, traz rompimento entre amigos, traz rompimento em qualquer parte, no trabalho, etc. Então, ele aqui é muito claro, o apóstolo Paulo diz que a esperança não traz confusão. Ele está falando de que esperança? A esperança do que o Senhor vai fazer pela gente, né? E, portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Qual é a diferença entre o amor de Deus e o amor que o ser humano tem? O amor natural do ser humano é qual? Qual é o amor natural do ser humano? Se a pessoa gosta de mim, eu gosto daquela pessoa. Eu amo aquela pessoa ali porque aquela pessoa é legal comigo. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus, quando Jesus Cristo, quando ele foi lá se entregar em sacrifício naquela cruz por nós, né, ele fez um negócio que nenhuma outra pessoa podia fazer. Ninguém mais. Eu posso ter uma mãe que me amou muito, posso ter um pai que me amou muito, mas nem meu pai, nem minha mãe vai me dar o amor incondicional que Deus, através de Jesus Cristo, pode me dar. Então, quando ele diz aqui que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, ele não está falando do amor condicional que depende do outro ser bonzinho com a gente. Ele está falando do amor incondicional. É a coisa mais difícil para todo ser humano. Eu não conheço um ser humano que tome isso de uma maneira fácil. A coisa mais difícil é a gente testemunhar, ou viver, ou passar adiante o amor de Deus. Porque esse amor de Deus, ele vem derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Não é pelo seu José, pelo seu João, pelo seu Manuel, pelo seu Joaquim. É só um que pode fazer isso pela gente. Então, ô João, uma coisa prática na vida de vocês vão à escola, não vão? Vai começar a escola daqui a pouco, né? Quando tiver um amiguinho ou uma amiguinha lá, um coleguinha, não precisa nem ser amigo, um coleguinha, que for mal educado e olha para você de mau jeito, quer chutar sua perna e quer te empurrar, você não faça a mesma coisa com ele. Você fala: papai do céu, eu quero ter, sabe o quê? Eu quero ter paciência com esse coleguinha porque ele está me tratando mal. Mas eu não vou tratá-lo mal porque eu amo a ti, Senhor. E eu quero agradar a ti. Porque se você for dar um outro chute, for revidar com outro chute na canela dele, sabe o que acontece? A primeira pessoa que não vai gostar disso é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Ao passo que se a gente se comportar de uma maneira diferente, sabe o que vai acontecer? Aquele que quis te dar, ou que chegou a te dar um empurrão, ou te deu um chute na perna, aquilo vai entrar como um choque na cabeça dele. Porque o que uma pessoa faz dando um chute na escola no amiguinho, ou dando um empurrão, ele vai esperar do amiguinho o quê? Levar um empurrão de volta, não é isso? Mas não é isso que agrada a Deus. Então eu estou falando no nível que é fácil de vocês entenderem, porque vocês, ainda que são crianças, podem botar em prática isso que Deus está mandando fazer, entendeu? Então o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Muito bem. Aí o 6 fala o seguinte: porque Cristo, estando ainda
porque Cristo, estando nós ainda fracos, o que ele fez? Cristo morreu pelos ímpios. Morreu a seu tempo pelos ímpios, ou seja, morreu pelos pecadores. Ele não estava morrendo pelos amigos dele, não. Ele estava morrendo pelos que eram amigos dele, mas estava entregando a vida dele também para os que eram inimigos dele. Você já imaginou? Não existe ninguém na face da terra que vai querer morrer por um inimigo. Pode ser alguém até que queira morrer por um amigo, mas morrer por um inimigo, até hoje eu não vi ninguém, a não ser Jesus Cristo, que faz isso, né? Então ele disse, estando nós ainda fracos, ou seja, pecadores e despidos do amor de Deus, estando, quando a gente ainda estava fraco, ele morreu por nós. Muito bem. Aí o 7 diz o seguinte, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Como é que é a tua tradução aí? A tua deve ser mais clara do que a minha. O 7 é? A do 7 aqui, como é que diz a tua tradução? Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. É o que eu acabei de falar. Talvez até alguém queira morrer por alguém que faz o bem. Agora, morrer por alguém que faz o mal, só teve um que fez isso, né? Quem é que quer ler o 8? Esse 8 é lindo. O que diz o 8 aí? Quem é que quer ler o 8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Está vendo? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando ele se entregou para pagar pelos nossos pecados, a gente ainda não tinha relacionamento com ele, a gente ainda era do outro lado, a gente ainda era separado de Deus. Aí quem é que quer ler o 9? Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha só, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, foi aquilo que a gente falou no início, né? Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira que ele está falando aqui? Qual é essa ira de que ele está falando? É a ira de Deus contra os pecadores. Aqueles que tiveram ou que vão ter a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir a palavra de Deus e nunca vão se arrepender, sabe o que vai acontecer? Deus é justo. Ele é justo pelo seguinte, aqueles que obedecem, aqueles que chegaram a Ele e que se arrependeram dos pecados, Ele já salvou e vai para aquele destino que eu falei com você, vai para o céu. Agora, aqueles que rejeitaram, não aceitaram a graça de Deus em Jesus Cristo, eles vão para a ira. Sabe qual é a ira de Deus? Eu não sei porque, graças a Deus, eu nunca passei por uma situação de experimentar a ira de Deus. Graças a Deus, porque tem muita gente que ainda aqui nesse mundo já experimenta a ira de Deus. A ira de Deus é um negócio terrível, né? Agora, a ira que ele está falando aqui é a ira de Deus do castigo eterno. Já imaginou você ficar, por toda a eternidade, você ficar sendo punido pelos pecados? Porque você não aceitou a Cristo? É triste, né? Então, como Deus é amor, Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. Vai chegar o dia em que se fala, e a Bíblia ensina, sobre o juízo final. No dia do juízo final, está lá escrito que é o seguinte: os que são de Jesus Cristo vão ficar num lado, e os que não são de Jesus Cristo, porque rejeitaram a Deus, vão ficar para o outro. E está escrito lá o seguinte, que Jesus Cristo, naquele dia, diante do Pai, Ele vai dizer, esses aqui são meus, portanto eles não têm condenação. Por quê? Porque creram em mim. E os outros vão para o castigo eterno. Está lá escrito, o português é claro, irão arder no lago de fogo do inferno por toda a eternidade. Você já imaginou um negócio desse?
É muito triste uma pessoa pensar de ficar ardendo. Isso está escrito, não é invenção do homem não, está escrito que isso vai acontecer, né? E aí então, no 10, diz o seguinte: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos o quê? Salvos pela sua vida. Ou seja, nós temos vida em Cristo. Ele morreu, foi crucificado, foi enterrado, mas o que aconteceu no dia da Páscoa? Quando a gente celebra o dia da Páscoa, o dia da ressurreição. O que aconteceu? Ele ressurgiu dentre os mortos. Ele não estava morto, mas ele ressurgiu dentre os mortos. E o que quer dizer isso? Ele estava vivo de novo. Ele recuperou a vida e ele está vivo até hoje, lá no trono do céu. Então, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a gente só tem vida em Jesus Cristo. Separado de Deus, a gente pode ter vida de estar andando aí, ó. Meu corpo, eu posso sair andando, eu posso sair movendo os meus braços, mas não tenho a vida eterna, eu não tenho vida espiritual. É isso que ele está se referindo aqui. E no 11, quem é que quer ler o 11? E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Recebemos agora a reconciliação. Não vai receber só quando a gente for para o céu, não. Já recebe agora. Os benefícios dessa salvação, os benefícios dessa nossa aliança com Deus, os benefícios da gente estar vivendo, crendo em Cristo, né? Eles já nos dão, já nos trazem benefícios agora. Então, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Tem um entendimento muito equivocado de muita gente, dizendo que as promessas de Deus, ou que os benefícios de Deus, ou que as bênçãos só virão na vida eterna. Está totalmente equivocado, porque os benefícios da nossa salvação já começam aqui. E está aqui, a gente tem um exemplo disso aqui entre nós agora. Nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus para quê? Para a gente conhecer quais são as promessas de Deus, o que Ele quer, como é que Ele quer que a gente viva, etc. Então, ao conhecer, e como a gente crê que Ele está vivo, a gente tem o direito que muitos outros não têm. Sabe qual é o direito que a gente tem? De conversar com Ele. Papai Senhor, o Senhor me amou de tal maneira que o Senhor mandou o seu Filho para morrer por mim. Eu é que devia estar lá para pagar os meus pecados, mas o Senhor me livrou dos meus pecados porque o seu Filho pagou pelos meus pecados. Senhor, o Senhor promete isso, o Senhor promete aquilo. Senhor, me ajuda a viver o tipo de vida que o Senhor quer que eu leve. Aí a gente pergunta, é fácil? Não é fácil, mas o que diz também a Bíblia? A gente não inventa nada novo. Tudo que a gente fala está na Bíblia. O que é impossível ao homem, é possível para quem? Se é impossível para mim ser obediente, o que acontece? Quando eu chegar para ele e falar, Senhor, eu quero ser mais obediente, Senhor, eu fiz isso errado, Senhor, me ajuda. Ele vai te ajudar e você vai ser capaz de fazer aquilo que Ele quer que você faça. Então, primeira consequência da gente não querer saber de Deus, sabe qual é a primeira consequência? Quem não quer saber de Deus tem interesse de estar aqui estudando a Bíblia. Mas tem um benefício que já existe agora por causa da nossa salvação, que é conhecer as coisas espirituais. E a gente só conhece as coisas espirituais pelo discernimento do Espírito de Deus. Se a gente não tiver o Espírito de Deus vivendo em nós não vamos entender nada. Se você conversar ou ler esse assunto aqui para uma pessoa que não conhece nada da Bíblia, ou para uma pessoa que não quer saber de Deus, é possível que essa pessoa chegue para você e diga assim, você é louco, o que você está falando? Eu não estou entendendo nada. O que é isso que você está falando? O que é pecado? Eu não sou um pecador, eu não matei ninguém. Pecado não é só matar alguém. Né? Então, a gente só aprende como viver, como melhorar
a qualidade da nossa vida, o que não é fácil, mas é possível, porque o Espírito Santo vai estar sempre ajudando a gente. Na hora que a gente deu um vacilo, na hora que a gente fez um negócio errado, a única solução é chegar para Ele e falar: Senhor, me perdoa, eu não quero mais fazer isso, me ajuda a eu... E assim vai. Essa é a vida, esse é o processo de santificação. Um dia você está inspirado, está lá numa boa. Outro dia você está aqui mais na curva de baixo, que está... não importa, o Senhor, Ele ouve a gente, Ele é misericordioso. Está lá escrito, outra coisa está escrito: o Senhor não veio para nos condenar. A gente já estava condenado na nossa desobediência. A gente já estava condenado, desde o princípio a gente estava condenado. Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos o quê? Para nos salvar. Não é isso mesmo? Então, para essa sessão que eu separei para hoje, está aqui e eu estou gravando, portanto vai poder ser visto com mais calma, etc. Mas eu pergunto a vocês, tem alguma pergunta que vocês, que ficou ainda assim meio nebuloso das coisas que a gente viu aqui hoje? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? E você, João, tem alguma pergunta? Não. E a Mariazinha tem alguma pergunta? E a Ângela tem alguma pergunta? Então pronto. Então vamos orar para agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso, né? Senhor, muito obrigado pelo esse tempo maravilhoso que o Senhor nos deu o privilégio da gente poder estar aqui. E nós te agradecemos, Senhor. Só te pedimos uma coisinha a mais, Senhor. Toda vez que a gente deslizar, toda vez que a gente fizer alguma coisa que não te agrada, por favor, Senhor, que o seu Santo Espírito nos toque para a gente poder ter a oportunidade da gente se corrigir e da gente ser perdoado, porque o Senhor é maravilhoso. E nós não conhecemos ninguém nesse mundo aqui, Senhor, que não goste de condenar. Condenar é uma palavra que é usada neste mundo de trevas, condenar as pessoas por isso, condenar as pessoas por aquilo, condenar as pessoas por aquilo outro, mas o Senhor não veio para nos condenar. Ao contrário, a sua palavra diz que o Senhor veio para destruir as obras de Satanás. O Senhor veio para destruir as obras de Satanás e para nos dar vida e vida em abundância. E vida em abundância, Senhor, só existe um jeito: é a gente caminhar junto com o Senhor para que a nossa abundância de bênçãos seja realmente enorme. Não só para a gente melhorar as nossas atitudes, mas para a gente experimentar o seu amor. Porque está dito que o seu amor é que foi derramado no nosso coração. E a gente quer viver esse amor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda todos nós a reconhecer que nós precisamos de Ti e que não há outro caminho. Nós te agradecemos no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.